Bem-vindos e bem-vindas! Que gostoso estar entre colegas, amigas, alunas, companheiras de profissão, de laudos, de avaliação. Sejam muito bem-vindas ao nosso evento Segredos do Laudo Psicológico Perfeito. Muito bom ter tanta gente aqui acompanhando a nossa aula, querendo conhecer o que faz um laudo psicológico perfeito. Estamos com 14 minutos aí de atraso, mas porque a gente estava nas questões técnicas aqui de aprovar todo mundo, responder algumas mensagens de gente que não estava conseguindo serem aprovados. Mas, sem muitas delongas, eu acho que está todo mundo curioso porque que eu chamei de Segredos do Laudo Psicológico Perfeito, até me criticaram, dizendo que eu fui arrogante, dizendo que eu tinha um laudo psicológico perfeito, quando semana passada eu já tinha conversado com vocês, com quem me acompanha, quem conhece meu trabalho, ou quem está conhecendo agora, sem arrogância de dizer que a gente tem um laudo psicológico perfeito, de ser o melhor do universo, mas é um laudo psicológico tão bem feito que atrai encaminhamento, que atrai novas indicações de avaliação neuropsicológica. Foi por isso que eu dei esse nome, foi por isso que eu convidei vocês para assistir essa aula, que eu já dei mais de 200 horas de aula na minha academia de curso, no IPOG, quem me conhece aí das pós-graduações, mas essas coisas que eu vou falar hoje, eu falava pincelado, de uma forma muito espalhada em algumas aulas, e eu resolvi compilar tudo numa só, para explicar do porquê que a gente precisa ter um laudo psicológico muito bem feito, porque isso atrai encaminhamentos de avaliação neuropsicológica para a gente, atrai novos pacientes, para a nossa clínica de avaliação neuropsicológica. Esse laudo, ele tem esse potencial. Eu vou compartilhar aqui os slides, acho que as meninas precisam me autorizar ali, deixa eu falar com elas. Voltei porque aqui a gente faz tudo, que nem na avaliação neuropsicológica. A gente marca a consulta quando a gente está começando. A gente vai lá, atende, a gente manda os recibos, a gente faz a confirmação, a gente faz tudo, né? Aqui com as meninas eu mexo muito no Zoom e elas estão ali me ajudando hoje a mexer no Zoom. Vamos lá, sem mais delongas, vou compartilhar alguns slides que eu montei para nortear, certo? Essa aula que eu vou dar para vocês, em que nós vamos conversar sobre os segredos do laudo psicológico perfeito. Vamos lá. Todo mundo está vendo os meus slides? Está vendo aí a capa dos slides? Vocês estão vendo aí? Sim, estou conseguindo visualizar. Que ótimo! Então, vamos lá. Segredos do laudo psicológico perfeito, do operacional ao raciocínio clínico. Quem sou eu, brevemente? Eu sou Liane, sou psicóloga, vou fazer 10 anos de formada agora em julho. Eu tenho 3 especializações em neuropsicologia, em neurologia e neurocirurgia e em reabilitação neuropsicológica, tá certo? E tenho mestrado em psicologia. E tenho mestrado também em psicologia, eu trouxe algumas fotinhas aí da minha carreira para vocês poderem ver, mas aqui é sobre o que eu consegui descobrir sobre esse laudo psicológico perfeito, não necessariamente sobre a minha caminhada. Liane, ficou mudo. Porque tu me colocou no mudo. Aí depois eu tiro do mudo. Então, aqui não é sobre mim, aqui não é sobre falar sobre a minha carreira, aqui é falar sobre o que eu descobri na minha carreira que fez o meu laudo atrair muitos pacientes, certo? Então, esse laudo psicológico, que eu estou chamando de perfeito, ele é um material que traz muito conhecimento. Conhecimento que você tem sobre neuropsicologia. Quando você escreve um bom laudo psicológico, ali fica documentado o seu conhecimento acerca da neuropsicologia, sobretudo da avaliação neuropsicológica, sobre os conhecimentos que você adquiriu na sua caminhada naquela área que você está atuando.
Quando ele mostra que você tem conhecimento, ele mostra que você tem competência para fazer aquele trabalho. Um laudo psicológico bem feito, ele expõe a sua competência para um determinado trabalho. Ele mostra que você sabe fazer avaliação neuropsicológica. Ele mostra que qual é o seu diferencial na hora de fazer uma avaliação neuropsicológica. Ele mostra que você conhece a diferença entre um teste, entre uma anamnese. Ele mostra o que você sabe ou não sabe sobre avaliação neuropsicológica. E esse laudo psicológico, ele te coloca, então, com esse conhecimento que ele vê no teu laudo psicológico e com essa competência de atuar na avaliação neuropsicológica, a pessoa que lê o teu laudo, ela vai começar a te ver como autoridade. Ela vai começar a te colocar em um lugar de uma pessoa sabedora do que está fazendo. É alguém que entende do que faz, não é alguém que está iniciando. Então, um laudo psicológico perfeito, embora você esteja iniciando, você pode demonstrar todo o seu conhecimento e toda a sua competência apenas através de um caso. O conhecimento, a competência, te colocando como autoridade, ela te traz muitos e muitos e muitos novos encaminhamentos. Eu trouxe aqui hoje o depoimento de uma aluna minha, que foi a Gabriela, e a Gabriela, ela vai contar para vocês a história dela com os laudos, tá certo? Vou deixar ela falar por ela, porque vai ser bem legal para vocês poderem conhecer a história dela com os laudos. Porque aí eu fiz a primeira, foi pro profissional que solicitou, aí ele gostou, aí pediu mais, aí eu fiz um segundo que caiu de paraquedas, aí foi para outro profissional. E aí foram... Foi caindo meio que de paraquedas, né? Foram aparecendo, assim, pessoas... Nossa, o meu médico falou muito bem de você. Eu perguntava, mas você nem sabia nem quem era. Mas o médico me conhecia, como eu não sei. Aí eu falo, deve ser... como você sabe, né? Como você sabe. Aí eu falei, deve ser porque um conta pro outro, que conta pro outro, né? E aí vai. E o laudo, né? Sim, e o laudo, E aí os modelos de laudo que você coloca são muito legais, porque a gente não copia, mas a gente tem um norte, a gente tem assim, como é que eu começo a escrever, o que eu começo. E aí isso vai abrindo, né? Eu tenho facilidade para escrever, sempre tive. Então, assim, mas eu não sabia como fazer. Então, assim, hoje eu faço um laudo muito mais rápido do que eu fazia antes, porque eu consigo pensar mais rápido também, né? Pelos estudos de caso, pela mentoria, que a gente às vezes não fala nada, mas eu estou escutando um colega falar o caso dele, né? Então, você vai gravando e fazendo essas associações. Então, para mim, assim, foi muito bom, porque vai fazer 1 ano em julho e eu já fiz... Então, vai fazer 1 ano em julho e aí, quantos casos tu já teve? Mais de 30 já peguei. Em 1 ano? Em 1 ano, eu peguei mais de 30 casos. E olha que eu não sabia nada de neuropsicologia. Tu vai completar 1 ano de neuropsicologia em julho e tu entrou do zero, sem nenhum caso. Foi do zero. Sem saber raciocínio clínico, sem saber nada. E tu já tá aí com mais de 30 casos acumulados e não é dependente de supervisão, né? Se vira super bem, né? Assistindo as aulas e tudo mais. E tá aí, né? Já pensando em abrir teu próprio consultório, né? Tua própria sala, né? Isso, aí eu comecei a pensar, porque começou a aumentar o número de casos, e aí eu comecei a fazer as contas, e falei assim, eu acho que talvez eu já dê conta, né? Eu até conversei, né? Porque eu entendo que a mentoria, ser mentora não é só ser professor ou supervisor, então eu pergunto tudo. Perguntei o que você achava, a gente teve uma conversa, né? Então, assim, e aí eu tô fazendo os cálculos para ver se eu consigo... Amadurecendo, né? Exatamente. E aí eu fiquei impressionada, assim, com o meu crescimento em 1 ano, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena, porque é um dinheiro que você investe, você tem retorno, e retorno certo, mas você só tem o retorno se você for uma pessoa que estuda.
E estudar. Sentar a que bunda e assiste estudar. as aulas, Participa. as aulas, que olha os estudos de caso, que participa da mentoria, que participa do plantão de dúvidas, né? Tem um grupo do WhatsApp também que é muito legal, que dúvidas rápidas, às vezes não deu tempo, é uma coisa urgente, também a gente consegue arrumar ali, mas assim, participar, aí sim, aí você cresce. Faz toda a diferença, né? Diferença. Aliás, nada na vida é de graça e nem fácil, né? Eu não conheço nada que seja de graça e nem fácil. Prazeroso, com certeza, né? Depois que você fez esse investimento, e eu acho que você está falando aí, né, da sua experiência. Não tem nem um ano e já está aí, graças a Deus, muito bem estabelecida, com profissionais que sabem o que vão receber, né? Sabem quem podem confiar, com quem pode contar, né? Que é você, e você também com eles, né? Acho que isso que se transformou, né? Tua carreira. Tu ainda está atendendo em psicoterapia? Como é? Então, eu tô, mas muito pouco. Eu comecei a diminuir muito. Então, assim, hoje eu tenho só uns 5 pacientes de psicoterapia, o resto tudo é avaliação. Aí é uma atrás da outra. Nada como deixar, né, os outros falando. Quando eu estou falando que eu tive essa experiência, eu recebo muitas mensagens. Eu recebo muitas mensagens pelo WhatsApp, pelo direct, de pessoas, de alunos meus, ou de pessoas que conheceram meu modelo de laudo e que, sim, utilizando esse modelo de laudo, elas também conseguiram esse resultado. Elas recebem muitas indicações de profissionais que elas nem conhecem na vida, que elas nunca viram. Quando você tem um laudo, que ele é um laudo muito bem feito, que eu estou dizendo de chamando de perfeito, esse laudo chama atenção na mão da pessoa que está lendo. Essa pessoa que está lendo, ela imprime a tua foto ali através daquele laudo. Ela não sabe se é loura, se você é morena, ela não sabe se é nova, se você é velha, se você tem 1 ano na neuropsicologia, se você tem 20 anos. Ela sabe que você tem conhecimento, competência, ela te coloca como autoridade e ela vai te encaminhar pacientes, porque ela quer aquele tipo de laudo para o paciente dela. Então, eu resolvi deixar, né, a Gabriela falar, e vai ter outras entrevistas ao longo da nossa aula, para você escutar e você entender que isso não é uma coisa da minha cabeça, isso não acontece só comigo, isso acontece com outras pessoas que eu ensinei e ensino, e com o que eu estou propondo aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Passada a entrevista da né? Eu acho que, assim, a minha caminhada, ela é muito parecida com a de todos vocês, né? Eu comecei na neuropsicologia, assim como vocês, com as minhas sacolinhas de teste, com os meus testes na mão, alugando uma salinha, alugando por hora, pagando caro, 40, 50 reais, voltando para casa com os testes, sem ter um lugar para guardar esses testes, com esses testes que ficavam lá bolando na mão dos filhos, os filhos pegam, se misturam nos brinquedos, já perdi muitos meus cubos por causa disso, né? Os meus livros, já caiu café nos meus livros, porque estava se misturando junto com o espaço da minha casa, porque eu não tinha o meu espaço. A minha caminhada, ela não é diferente da de vocês, eu não ganhei um consultório pronto, eu tive que ralar para montar o meu consultório, e aí eu resolvi fazer uma retomada, porque quando eu vinha para Fortaleza, porque eu montei o meu consultório em São Paulo, que eu morava e trabalhava lá, quando eu vinha para Fortaleza para ver minha família, que eu ia trazer o Telzinho para ver minha família, quando eu chegava em Fortaleza, as pessoas pediam uma avaliação neuropsicológica em Fortaleza. O que eu fazia? Eu botava os testes tudo dentro da mala. E aí na mala, vocês estão vendo que tem um Pfister, né? E a mala tá toda cheia, misturada de teste, misturada de fralda, misturada de menino. E eu bati essa foto porque, assim, achei muito curioso, né? Vida pessoal misturada com a vida profissional e carregando sempre muita coisa. Os próprios materiais dos testes, os livros de estímulos dos testes, eles já têm aí uma densidade, já tem um volume. E mais do que isso, a gente tinha que levar também os manuais, porque se eu ia fazer laudo aqui em Fortaleza, eu tinha que trazer os manuais para eu poder consultar os manuais, consultar as tabelas e poder fazer, então, os laudos, né? Então, essa situação se repetiu muitas vezes, porque eu vinha muito a Fortaleza e cada vez que eu vinha, as pessoas pediam para eu fazer avaliações neuropsicológicas aqui, né? E eu ficava madrugadas a fio fazendo laudos neuropsicológicos, que é também a realidade de todo mundo. Eu peguei umas fotinhas no Instagram para mostrar, né? Uma tacinha de vinho.
E uma coisa que me inquietava muito era ter que levar os manuais para tudo quanto era lado, era ter que levar aquele monte de papel, era ter que levar calculadora para todo buraco, era ter que estar levando sempre material, que a gente fazia um trabalho braçal. Esse trabalho de correção de teste, esse trabalho de consulta de manual, ele é um trabalho braçal. E eu resolvi começar a ter os meus PDFs, né? Eu fazia fotos dos livros, dos manuais, eu criei os meus protocolos internos para fazer as correções de uma maneira mais rápida, eu criei os meus protocolos de Excel para poder facilitar as correções e agilizar. Então, tudo isso facilitou, mas eu ficava, né, pensando assim, meu Deus, como ainda estamos muito longe, porque eu ainda tenho que carregar todos os papéis, eu não conseguia digitalizar todas as tabelas com a mesma rapidez. Assim como vocês, eu também era sozinha, eu não tinha secretária, eu não tinha ninguém para atender a porta para mim, eu não tinha ninguém para marcar consulta para mim. Todo mundo, né, a grande maioria, 99%, começa assim. Hoje eu tenho uma bênção de Deus na minha vida, que é a Isla, mas a Isla está comigo há um ano. 9 anos foram sozinha. Então, eu fui tentando criar estratégias para poder não ter tanto trabalho assim, pelo menos com a questão braçal, com a questão operacional da elaboração dos laudos, né? E aí eu me lembro que um belo dia eu estava com muitos laudos para fazer e eu tinha uma parceira muito grande que mandava muitos pacientes para mim, que era a doutora Raquel, ainda manda. Ela é uma neurocirurgiã e eu gostava muito de assistir as neurocirurgias, né? Eu assisti muitas no Hospital São Paulo e fazia um tempo que eu não assistia neurocirurgia e eu conversando com ela sobre um caso que eu ia avaliar com ela, ela disse assim, ele vem ver a cirurgia, e aí eu topei e eu fui ver a cirurgia, né? E foi muito curioso, porque quando eu estava lá, aquela doutora, aquela neurocirurgiã, ela pegou um equipamento assim, né? Eu estava esperando aquela neurocirurgia aberta, que ela vai abrir o crânio, que vai serrar, que vai fazer uma série de coisas. E aquela doutora, ela simplesmente pegou assim uma ferramenta lá, robótica, ela fez um furinho do tamanho assim, de um poro do meu rosto, né? Que é bem pequenininho. E ela penetrou ali um caninho, um endoscópio, e ela foi fazendo uma cirurgia robótica ali dentro daquele paciente. E eu olhando para aquilo, para aquela tecnologia, para aquela modernidade, que não tinha um pingo de sangue ali para nenhum lugar, sabe? Aquela coisa assim, maravilhosa nas imagens. E tinha eles usam muitas televisões, né, para poder ir guiando, ele poder guiar na cirurgia robótica. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, parece que ela tá jogando videogame, parece uma coisa assim do outro mundo, né? Aquela cirurgia que você abre o crânio, que vai sangue para todo lado, que quebra aqui, que quebra acolá, né? Que deixa um monte de sequela, né? Assim, um pouco mais de 2 anos, essa realidade já era uma realidade muito ali palpável da cirurgia robótica. E eu fiquei olhando para aquela mulher e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. E a gente carregando livro e calculadora para tudo quando é buraco. Eu sei que a neurocirurgia ela é muito diferente da neuropsicologia, mas assim, olha o nível de complexidade que eles alcançaram para poder diminuir os riscos. E a gente aqui carregando o manual para cima e para baixo, carregando calculadora, fazendo coisa no papel e na caneta. Isso é impensável, assim, eu ficava pensando assim, se esse povo chega numa cirurgia robótica, porque de acho a gente não tem uma ferramenta. Naquela época não tinha nem site de editora para corrigir VISC. Era a época que estava começando o site da editora sair para a gente corrigir o VISC. E eu ficava olhando para aquilo e eu pensava, não é possível que a psicologia seja tão atrasada assim. Eu saí muito inconformada, muito feliz por um lado, por estar vendo toda aquela modernidade, mas muito inconformada. E aí foi um momento que eu comecei a dar muitas aulas ao redor do Brasil de pós-graduação, que eu conheci muitas alunas que eu estou vendo hoje aqui, a Belisa, né, que eu estou vendo aqui, eu estou vendo muitas das minhas antigas alunas aqui, Rosângela, e muita gente que me conheceu dessa época de aulas, e eu passeava o Brasil inteiro. A cada final de semana, Luísa está aqui, tem muita gente que eu conheci dessa época, muita gente maravilhosa, que ainda hoje é meu aluno, e que tenho muita gratidão. E quando eu olhava para a carinha de vocês, que eu estava dando aula, eu só pensava assim, todo mundo vai ter que andar com manual para cima e para baixo, com calculadora para cima e para baixo, fazendo cálculo de tudo quanto é jeito. Meu Jesus amado, não é possível que essa seja a realidade para todo mundo. Não é possível. Eu sabia que eu tinha uma facilidade maior do que muita gente. Eu sabia que eu tinha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de agilidade. E eu disse,
E quem não tem essa agilidade, quanto tempo vai levar para ganhar? Quanto tempo vai sofrer para ganhar? Então, eu dei muitas aulas ao redor do Brasil, assim, com turmas belíssimas, com turmas enormes, de alunas que, por exemplo, a Gabriela, que vocês escutaram, a Gabriela foi minha aluna em Brasília, no IPOG, e eu tive o prazer de ser professora dela lá, foi lá que ela me conheceu, e que depois ela se tornou minha aluna na minha academia de cursos. Mas eu olhava para a carinha de vocês e eu já pensava, como pode? Todo mundo vai ter que passar por isso? Não é possível. E eu ficava muito incomodada com essa realidade. Passei quase 2 anos viajando todos os finais de semana, né? Então, trouxe muitas fotinhas. Dei aula lá para Valor do Conhecimento. Muita gente foi nessa aula. Tive muitas pessoas que eu conheci. Até a Marcela Bianca foi minha aluna lá. A Dalvinha, né? Todas essas pessoas estiveram comigo. Conheci muita gente legal. Até que em um determinado momento, de tanto trabalhar, porque eu atendia de segunda a quinta, na sexta de manhã tinha que pegar avião e voltava domingo à noite, às vezes só na segunda-feira de manhã, até que eu comecei a ter muitas crises de hérnia. Em um ano eu tive 7 crises de hérnia, eu ficava sem andar, eu ficava sem conseguir me locomover, eu precisava ir para o hospital. Então eu tive 7 internações em um ano. Eu cheguei a ter que cancelar a aula do IPOG por causa disso, eu tenho uns atestados. E eu pensei, essa realidade não é normal para uma pessoa, né? Para trabalhar, para poder ter alguma coisa na vida, para poder conseguir se desenvolver. Eu morava em São Paulo, a realidade da qualidade de vida em São Paulo, ela é muito alta, né? O custo da qualidade de vida lá. E foi quando eu disse, eu tenho que tomar uma medida, né? Porque não vai dar para eu continuar com essa rotina. E aí foi quando eu tive a ideia de montar as aulas online. E aí eu tenho outra aluna que vai dar um depoimento aqui, que eu dava aula online pelo Skype. Essa aula online bombou, fez muita gente me conhecer. E aí depois eu montei o meu primeiro site de cursos, que se chama Neurolovers, que eu tinha uma grande parceira, que é a Patrícia, que ainda hoje é uma grande amiga, e a gente dava essas aulas juntas, e a Patrícia cuidava muito da parte pedagógica, e eu ficava lá na parte de dar aula, mas ela sempre aparecia muito, porque ela é uma excelente neuropsicóloga, e a gente ficou alinhada por mais de um ano, e foi muito gostoso essa época com a Patrícia, e foi quando eu compartilhei com a Patrícia dessas minhas inquietações, e a Patrícia, ela compartilhava comigo da mesma opinião. Ela dizia, Liane, é realmente real o tempo que a gente gasta fazendo laudo e o que a gente gasta para cima e para baixo, levando o manual para casa, trazendo, fazendo a interpretação clínica, a hora de fazer a interpretação clínica, tudo isso leva muito tempo. E quando nós pensamos isso, nós pensamos em fazer um sistema que fosse um sistema de elaboração de laudos. Esse sistema, na época, se chamou Sistema Neurolover. A gente contratou uma pessoa para fazer, um técnico de TI. Nós pagamos para ele fazer. Ele ficou 4 meses com esse material e ele não saiu do lugar. Ele entregou para a gente uma plataforma em Excel que não fazia nada, só fazia entrar. O usuário era de mim e a senha era de mim, eu ainda tenho. E tinha um monte de tabela lá dentro, mas ele não puxava os resultados, ele não fazia nada. E esse cara tinha experiência na Harvard e tudo mais. E ele falou assim, olha, esse negócio é muito complicado. Não vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa que consiga fazer isso. Eu falei assim, não é possível. Se conseguiram fazer cirurgia robótica, conseguem fazer um sisteminha de laudo, porque cirurgia robótica, pera lá, cirurgia robótica, o que é um sisteminha de laudo na frente de uma cirurgia robótica? E ele devolveu o dinheiro para a gente, porque ele entregou isso daí não fazia nada, e ele, depois de 4 meses, devolveu o dinheiro para a gente. E quando ele devolveu o dinheiro para a gente ficou assim, né? E agora, o que a gente faz? Porque se esse cara, que é todo gabaritado, fez um monte de sistema que a gente conhece, não consegue fazer, o que a gente faz? Aí a Patrícia disse assim, ó, beijos de luz, tchau, eu não vou embarcar nessa, porque é muito complicado, eu já vi que esse cara aí, que é meu amigo, não consegue, eu não confio em outra pessoa. Eu disse, eu tô sozinha nessa. Ela disse, se você quiser seguir sozinha, é o seu caminho. E eu fiquei com essa ideia na cabeça de alguém que pudesse me ajudar a fazer um sistema que elaborasse os laudos de uma forma um pouco mais agilizada para a gente. Liane, você está falando do segredo do laudo psicológico perfeito, você está falando agora do laudo, de um sistema de laudo, eu vou chegar lá. A minha intenção não é dizer que a Neurolaudos, ela hoje faz um laudo psicológico perfeito. Eu já gravei isso, está lá no Instagram, já falei isso mais de uma vez. A Neurolaudos, ela não faz o laudo psicológico perfeito.
Mas a Neurolaudos, ela tem uma série de sistema operacional que é necessário na operacionalização de um laudo, na elaboração de um laudo psicológico. E aí eu contratei uma empresa, eu disse, não, uma pessoa independente não vai, então eu vou contratar uma empresa. E aí eu contratei essa empresa aí, chama Ubstart, e eles me disseram assim, Liane, fazer um sistema é como fazer uma casa, é como fazer um apartamento. Antes de você construir a casa, você precisa ter o projeto da casa. Então, você primeiro contrata o projeto da casa. Primeiro, você contrata o projeto do sistema. Beleza. E aí, eu contratei o projeto do sistema. Eu contratei em novembro de 2019. Eles me entregaram, tá aí a data, em 13 de março de 2020, uma semana antes de começar a pandemia. E eu, quando fui receber, estava morta de feliz, morta de empolgada. Agora vai, a coisa vai rolar, vou botar meu projeto. E aí, um balde de água fria na minha cabeça. Aqui é um print do projeto. Custava R$387 mil. Quem é que tem R$387 mil sobrando para investir num projeto? Quem já construiu casa aqui? Quem já construiu casa ou já acompanhou a construção sabe que leva muito mais do que o dobro do tempo do que foi pensado e leva muito mais do que o dobro do valor investido. No meio do caminho, sempre tem gastos adicionais e normalmente a obra acaba custando o dobro. E aqui ele falou assim, isso pode aumentar no meio do caminho e o tempo pode aumentar. E ele me falou, a gente parcelou de 9 vezes de 43 mil, 9 vezes. Porque são 9 meses para executar o projeto. Você que beleza, 9 vezes de 43 mil reais. De onde é que eu ia tirar esse dinheiro para fazer um projeto como esse? Consultei Banco do Nordeste, consultei Banco do Brasil, o máximo que eu consegui era um empréstimo com uma parcela de 23 mil reais para um projeto que ia levar quase um ano sem eu receber um centavo. E eu disse, não dá certo, começando a pandemia, fiquei ali com uma resposta na mão, mas ao mesmo tempo com um impedimento na mão. E quem me conhece sabe que eu não desisto de nada. Tudo que eu começo, eu vou até o fim. Isso é muito bom, mas isso é muito ruim também. Porque eu resolvi desistir desse sistema de laudos. Eu disse, eu não vou atrás disso. Isso é muito complicado. Isso não é para mim. Esse não é um projeto meu. Eu vou deixar isso para lá e vou viver minha vida fazendo os meus atendimentos e dando aula para os meus alunos. Só que o ano se passou e a Liane não aquieta a bunda e a Liane não esquece e eu ficava angustiada. E eu dou muita supervisão, todo dia eu dou 1 a 2 supervisões e cada supervisão que eu dou eu encontro erro. Erro de quê, Liane? Eu encontro erro de correção, de teste. Erro pequeno, nem sempre são erros grandes, mas eu encontro erro. Erro de correção de teste, eu encontro erro na interpretação, eu encontro erro, às vezes, até na aplicação. Graças a Deus, eu acumulei muita experiência na avaliação neuropsicológica, e quando eu bato meu olho clínico ali na hora da supervisão, porque eu tenho conhecimentos de psicometria por causa do meu mestrado e das especializações que eu já fiz, eu vejo erros psicométricos, que é impossível aquele resultado estar certo. Quando a gente vai ver a cotação está errado, quando consulta o manual está errado. Então, quando eu via os meus alunos cometendo erros, eu ficava, cadê o projeto de laudo? Cadê o projeto de laudo? A gente precisa desse projeto de laudo. E ainda bem que eu fui atrás desse projeto de laudo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o depoimento, tá certo? É de uma das pessoas, né, que estão aí usando a Neurolaudos. E vocês vão, bom, escutem aí. Querida Patrícia, bem-vinda. Tudo bem? Muito bom falar com você. Estou bem, sim, com certeza. Patrícia, eu queria aqui, né, poder te perguntar como é que tem sido a sua experiência na Neurolaudos, né? Você foi uma das primeiras a adquirir, uma das que mais usa. Eu queria entender como é que tem sido o teu uso dentro da Neurolaudos, o que tu tá achando? Me conta aí. Desde que você falou do começo, né, da ideia de estar lançando uma questão nesse sentido, eu já achei bem interessante, porque eu faço um volume grande de laudos por semana, né? Então, eu tinha que ter alguma forma de agilizar aquilo, e é aquilo que eu sempre vinha falando na academia para você, né? Que demorava demais fazer o laudo por conta da correção,
principalmente por conta do cruzamento dos dados, né? Então, você vê que aquele dado daquele instrumento, ele está avaliando não só aquela informação, mas ele está lá na atenção, ele está na memória, e aí a gente ficava manuseando todo aquele instrumento o tempo todo para colocar. Então, esse cruzamento de dados, né, onde você já entra lá, você lança todos os resultados, e ali, na maioria, você lança o resultado bruto. Então, a gente corrige o instrumento, né, lança lá, e vocês já trazem dentro da Neurolaugos a interpretação, os percentis, né, fica muito mais fácil para a gente fazer o raciocínio. Então, assim, o tempo de execução do então laudo... ficou mais fácil até para fazer um raciocínio. Sim, porque daí você já vê os dados compilados. E aí, como ele já traz a classificação da habilidade em si, né? Se está preservada, se não está, você pode optar pelo Z-score ou então pelo percentil, né? Eu gosto bastante de trabalhar com o Z-score, porque eu acho que ele traz uma linha média ali e possibilita você interpretar melhor. Então, essa junção que vocês fizeram para mim, foi fantástico, né? Agilizou muito o laudo. Como você disse, eu comecei a usar desde o começo. Isso, desde a primeira versão. Vendo... Hoje a gente tá, tipo, muita atualização, tá colorido, tá bonito, tem Word e tal, mas você tá desde a primeira, né? Sim, e o interessante foi esse suporte, né? Porque a gente foi, conforme acontecia alguma coisa, a gente já ia conversando e vocês já iam automaticamente nos auxiliando e corrigindo isso. Então, assim, ficou muito fácil para fazer o laudo, né? Fácil para a junção dos dados, né? A gente não pode esquecer que o raciocínio clínico é nosso, você não nos tira isso, né? Assim como a conclusão. Mas de você ter esses dados juntos já, né? Em cada uma das funções, né? Pré-prontos, facilita demais na confecção do laudo em si. Então, o meu tempo, assim, foi muito otimizado. Tu faz quantos laudos por semana, Patrícia? 6 a 10, mais ou menos. Nossa, é bastante, né? É bastante. Né? E o melhor de tudo é porque você fica com aqueles dados do paciente já salvo ali, e como você não precisa ficar manuseando os instrumentos o tempo todo, eu acho que, inclusive, a possibilidade de erro pelo cansaço, né, da visualização do dado, eu acho que diminuiu muito, porque você lança o dado e ele está ali. Fica ali guardado, fica salvo, né? na plataforma. Então, você não tem que ficar, inclusive, revendo toda vez esse dado que você vai colocar, porque a gente é humano, a gente cansa, né? Então, estando ali disponível na plataforma, inclusive, eu acho que melhora bastante essa possibilidade de você ter o dado bem fidedigno mesmo. Legal. Para mim, foi muito bom, eu estou acompanhando, faço mesmo, né? E estou lá o tempo todo lançando lá. Sim, com certeza. Você, né, foi uma das primeiras mesmo que começou a usar e sinalizou quando teve dificuldades, quando não entendeu, quando encontrou um erro dentro do sistema, né? O sistema ele é feito por humanos, né? E o que está codificado lá foi codificado pela gente, é codificado pela gente, é padronizado pela gente. Então, ele é passível de erro, sim, né? Mas a gente sempre se coloca à disposição, eu mesma, pessoalmente, para poder cuidar e resolver. E você sempre teve muita paciência também, né? Tem gente que tem um pouco menos de paciência, né? E tal, porque tem uma demanda, às vezes, diferente. Mas eu te agradeço também, né? Por você ter tido essa confiança desde o início e tá podendo acompanhar cada um dos passos da evolução, tá bom? Não, mas com certeza. Eu acho que é um sistema que veio para facilitar mesmo. E eu acho que quanto a gente puder contribuir com isso, a gente sabe que está começando, né? Mas isso aí é uma evolução. E também tem aquele detalhe, a gente conhece o paciente que está na nossa frente, né? Não é uma pessoa que a gente só aplicou teste. Então, claro, no começo, às vezes teve algumas inversões, lembra de tabela? Eu falei, Liliane, essa tabela está invertida. Isso. E você prontamente já resolveu. A gente já identificou os erros, exatamente, já conseguiu rever. Isso vai dando também experiência, deu também experiência para a gente também do que pode ser feito lá dentro, né? E por isso que agora a gente está fazendo várias atualizações aí. Gostei bastante e também de estar facilitando a edição do laudo no final, né? Para a gente arrumar do jeito que a gente quer formatar, mas as tabelas a gente já puxa tudo pronto. Então, realmente, em termos de velocidade do laudo, aumentou bastante. Gostei.
Melhorou, que bom. Quando a gente fez, a gente pensou bastante nessa coisa da sistematização, da padronização, que ia agilizar, mas a gente pensou que a coisa do raciocínio não fosse talvez tão, né, elucidada, né? E eu tenho tendo as minhas experiências com a Neurolaudos, né, de que eu percebo que a minha forma de raciocinar ela aprofunda, né, por causa das ferramentas lá de selecionar o exame do estado mental e tudo mais, e por também estar bem menos cansada, conseguir fazer todo o raciocínio por causa que tudo está muito bem estruturado já lá dentro, né? E só que é uma percepção de mim, né? Que eu sou a criadora do negócio e a idealizadora do negócio, então às vezes você se mistura, né, com o processo. Foi muito legal escutar isso de você, né? Acho que você viu que o raciocínio também, ele foi facilitado por causa disso, né? Com certeza. E até algumas questões que eu achei interessante, porque quando a gente faz aquela análise da avaliação inicial do paciente, quando você já oferece para nós aquelas questões, aquelas opções, às vezes algum detalhe que você queria estar colocando, né? Mas você não sabia onde você estaria encaixando, a Neurologos ajudou a fazer isso. Pronto, o conteúdo do pensamento, a forma do pensamento, exatamente, o afeto e tudo mais. E aí, às vezes, são coisas que a gente tem essas sacadas ao longo do processo, mas sozinho, espontaneamente, sem ter uma estrutura assim, né? Às vezes não vem essas informações e lá com a estrutura ele ajuda a gente a trazer o máximo de informações possível. Sim, ele ajuda a raciocinar. Eu gostei disso por isso, né? Tem algumas questões que ele já facilita. Eu gostei demais do sistema, estou gostando das atualizações que estão sendo postadas e estou usando mesmo, né? E assim, eu quero deixar uma coisa bem clara, se você me permite. Não estou ganhando nada, não estou ganhando nenhum laudo extra, nada disso. Eu estou falando porque realmente eu acho que o que é bom a gente tem que estar divulgando, e isso facilita bastante. Com a palavra, Patrícia, neuropsicóloga aí, que tem grande experiência. Muito obrigada, viu? É um grande prazer. Eu resolvi deixar, né, ela falar, porque quando a gente está falando, então, do laudo psicológico, né, a gente está falando de dois aspectos que são imprescindíveis para esse laudo psicológico. É o aspecto operacional e o aspecto científico, certo? Quando a gente vai ler a Resolução 6 de 2019, que é ela quem diz como é que tem que ser esse laudo psicológico, ele diz que o laudo psicológico é uma peça de natureza e valor técnico e científico. Então, por técnico, eu entendo que é uma questão operacional. É uma questão operacional. Então, o que é uma questão operacional? Uma questão operacional é uma questão braçal, é uma questão técnica, é algo que você vai fazer de uma forma mais rotineira, certo? Pior atrasou. Aqui adianta. E por uma questão operacional, uma questão técnica, né, a gente precisa entender que essa questão operacional, ela é necessária, ela precisa ser feita para que a gente consiga fazer o raciocínio clínico, o raciocínio científico, para que a gente alcance o aspecto científico. Então, um laudo psicológico bem feito, perfeito, ele é essa combinação do aspecto operacional com o aspecto científico. Como? Os aspectos operacionais, né, ele está envolvido, a resolução ele diz que deve conter uma narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível ao destinatário. Quando a gente fala de detalhada, quer dizer que você tem que trazer muitos detalhes, muitas especificidades, muitas questões sobre aquele paciente. Você vai falar de muita coisa, você vai falar do conteúdo do pensamento, da forma do pensamento, da rapidez do pensamento, você vai falar do afeto, você vai falar do humor, você vai falar da consciência, você vai falar da senso-percepção, você vai falar da memória, você vai falar da inteligência, você vai falar da atenção, você vai falar de uma maneira detalhada. Você não vai só falar que o paciente se apresentou desatento, você não vai só falar que a velocidade do pensamento era acelerada. Falar de uma maneira detalhada significa entrar em miúdos, entrar nos pedaços.
Ele diz também que a nossa narrativa, a nossa escrita, ela precisa ser didática. Didática é pedagógica, didática é professoral, tipo o que eu estou fazendo aqui. Didática significa que você vai ensinar para outra pessoa, você vai informar de uma maneira elucidativa, de uma maneira de fácil compreensão. Ele diz que precisa ser preciso. Quando ele fala de precisão, ele está falando de uma coisa direto ao ponto. Ele está falando de uma coisa, né? Não é falar de uma maneira generalizada. E isso tem muito a ver com a parte do detalhado. Eu pego muito laudo que fala assim: esse paciente apresenta aspectos emocionais que comprometem a cognição. Meu amigo, aspectos emocionais. Meu filho fala em aspectos emocionais. O senso comum fala dos aspectos emocionais. Esse é um termo do senso comum. Como psicólogos e como avaliador daquele caso, você tem que falar com precisão. Você está se referindo a qual traço de personalidade? Você está se referindo ao que sintoma de psicopatologia? Você está se referindo a um mecanismo de defesa desse paciente? Você está se referindo ao que quando você está falando nos aspectos emocionais ou nos aspectos psicológicos? Apenas citar que aspectos emocionais, você nem está sendo preciso e você nem está sendo detalhado, tá certo? Ele fala que essa narrativa precisa ser harmônica. Quando ele está falando que ela precisa ser harmônica, isso significa que o que você disse antes precisa estar alinhado com o que você está dizendo agora, que está alinhado com o que você vai dizer em seguida. Essas coisas precisam estar costuradas, elas precisam estar se complementando uma com a outra. E tudo isso precisa ser acessível e compreensível. Você não pode dizer que o seu paciente ele passou para uma postura bípede. Eu já li isso num laudo. Que o paciente deixou da postura para adquirir uma postura bípede. Meu povo, ninguém é macaco, não. É ser humano. E o termo científico nem é esse. O termo científico é adquiriu a marcha. Adquiriu a postura bípede. Tá doido? Eu já vi isso no laudo, no modelo de laudo. Então, a linguagem precisa ser acessível. E mais do que dizer adquiriu a marcha, você pode dizer ele começou a caminhar. Você precisa ter uma linguagem pedagógica, acessível, uma linguagem compreensível para quem? Para o destinatário. O destinatário não é só o médico. O destinatário é o professor que vai ler, é a fono. Muitas avaliações só são feitas uma vez na vida daquele paciente. E esse laudo ele fica guardado por muitos anos da vida desse paciente. A mãe leva para o colégio, a mãe leva para a fono, a mãe leva para a terapeuta, a mãe leva no psiquiatra, ela bota na pasta do paciente, a família coloca na pasta daquele paciente, leva no otorrino, leva na geriatra, leva no neurologista. Não é só uma pessoa que vai ter acesso àquele laudo. Você escreve de maneira acessível, de maneira compreensível para qualquer pessoa que venha a ler aquele material. Tudo isso aqui é operacional com científico. Se eu não souber que eu posso detalhar o pensamento em conteúdo, curso e forma, eu não tenho como me aprofundar e detalhar com precisão. Se eu souber, eu vou ter que ir atrás cientificamente desse tipo de descrição do conteúdo do pensamento. O conteúdo do pensamento pode ser mágico, pode ser concreto, pode ser delírio de igualdade, pode ser um monte de opções o conteúdo do pensamento. Mas você precisa pelo menos saber que você precisa escrever isso. Isso é operacional. E quando você começa a detalhar isso é científico, é a junção do operacional com o científico. Quando a Patrícia falou agora, no depoimento dela, é porque lá dentro da Neurolaudos, a gente tem um tópico lá que ele é riquíssimo, que a gente trouxe do Dalgala Rondo, que é um grande psiquiatra, que ele tem manuais e manuais de psicopatologia, tem toda a opção para descrição do estado mental. Tem lá atenção, desatenção, hiperfoco, tem distratibilidade, tem a aproxexia, tem várias opções de formas como você vai descrever a atenção. Mas, Liane, eu não sei o que é aproxexia. Liane, eu não sei o que é delírio de Gottard. Quando você clica, aparece a descrição. Você conhece
a descrição científica. Quando você operacionaliza, você clica lá na parte técnica, aparece a descrição. Você entra em contato com esse conhecimento. Quando você entra em contato com esse conteúdo, você passa a pensar sobre isso quanto ao seu paciente, que talvez você já tivesse pensado lá quando você teve os seus insights, nas sessões, quando você observou ele, mas ali na hora você não sabia qual é o nome científico disso. Então, a junção dos aspectos operacionais com os aspectos científicos permitem essa narrativa detalhada, didática, com precisão, harmonia, acessível e compreensível ao destinatário. Além do que, esses aspectos operacionais, eles não são... Vocês estão vendo aqui que eu não estou falando nada da minha cabeça. Tudo que eu estou trazendo aqui está na Resolução 6 de 2019, que é um documento que ele fala como é que tem que ser o laudo psicológico. Ele fala como é que tem que ser o parecer psicológico, como é que tem que ser a declaração psicológica, como é que tem que ser o atestado psicológico, e ele fala como é que tem que ser o laudo psicológico. Eu não estou tirando nada aqui da minha cabeça, eu estou expondo para vocês as possibilidades de como aplicar isso no laudo de vocês. Essa Resolução 6 de 2019, ela traz um monte de obrigação. Uma das obrigações que ela traz é essa, que você tem que colocar o nome do solicitante da avaliação. Muita gente esquece, simplesmente esquece. Não diz quem pediu a avaliação, não diz se foi o médico, não diz se foi a escola, não diz se foi o psicoterapeuta, não diz. Simplesmente não diz. Não aparece lá e está dizendo que é obrigatório. Se você não colocar, quem me conhece sabe, morro de medo de ir para a prisão. Se eu tenho um medo na vida é de ser presa. E de morrer, né, também, que eu não quero morrer tão cedo. Mas passível de ir para o código de ética, de ir para um processo ético. Então, tem regras, que são coisas que você não pode esquecer. A Neurolaudos exige que você coloque quem pediu essa avaliação. É obrigatório listar a finalidade da avaliação. Para que essa avaliação? É para diagnóstico? É para um acompanhamento? É para um relatório escolar? Para que essa avaliação? Está lá dizendo que é obrigatório. A Neurolaudos exige que você escolha qual é a finalidade da avaliação e a gente dá várias opções. É obrigatório dizer qual é a demanda, qual é a queixa. Essa avaliação foi solicitada pela escola. Sim, você disse quem foi que pediu, mas por quê? Porque ele tem problema de aprendizagem e porque ele tem problema de comportamento. Lá na Neurolaudos, a gente tem um tópico que chama descrição da demanda. Você vai escolher qual foi a demanda. Só que você não vai só escolher qual foi a demanda, porque a resolução, ele manda você dizer qual é o raciocínio técnico e científico da demanda que justifica os procedimentos. Que diacho é isso, Liane? Não basta dizer que é porque esse paciente tem problema de aprendizagem que ele vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Não basta dizer isso. Não basta dizer que esse paciente tem apresentado esquecimento e por isso ele precisa fazer uma avaliação neuropsicológica para saber se é Alzheimer. Não basta isso. Quem foi que te disse que porque um idoso tem esquecimento, ele precisa se submeter a uma avaliação neuropsicológica? Foi o Malloy Diniz? Pô, você vai ter que botar lá. O raciocínio técnico-científico significa que você vai ter que trazer autores estudiosos que explicam por que é essa avaliação neuropsicológica e não, por exemplo, um exame de PAC, e não, por exemplo, uma tomografia, e não, por exemplo, uma ressonância magnética, que é um dos exames mais adequados e mais precisos para um diagnóstico de Alzheimer. Vocês sabiam, por exemplo, que a avaliação neuropsicológica ela consegue diagnosticar mais casos de Alzheimer do que uma tomografia, do que uma ressonância magnética, junto com os outros exames clínicos? Pois é. Quem foi que disse isso? Está lá, no raciocínio técnico-científico que embasa esse tipo de demanda. Não basta dizer que o meu paciente ele teve esquecimento. Eu tenho que dizer que porque ele teve esquecimento, porque que esse é o procedimento certo para que ele faça uma investigação diagnóstica. Poderia ser outro procedimento. E você tem que dizer também por que esse procedimento, com que testes esse procedimento. Com que testes eu vou investigar essa queixa. Ele está dizendo, que justifica os procedimentos. Ele é muito específico quando ele fala isso. Vocês sabiam que paciente com gagueira, né, que a gente chama de gagueira, mas o nome científico é disfluência. Paciente com gagueira, nome científico disfluência, pode ter mais transtorno de aprendizagem, pode ter mais TDAH. Então, quando um paciente meu já teve gagueira ou tem gagueira, eu vou atentar mais para o quê?
transtorno de aprendizagem e TDAH. Por quê? Porque está na literatura científica me falando. Estuda os artigos. O que a gente fez na Neurolaudos? A gente trouxe descrições de quê? De demandas com o raciocínio técnico científico. E as referências bibliográficas, tá tudo citado lá, na lista de referências bibliográficas. Você vai poder saber em qual livro que a gente consultou, em qual artigo que a gente consultou, em qual dissertação que a gente consultou. Essa daqui é o top 1, é o top 1 que todo mundo esquece e não faz. Sabe por quê? Porque eu acho que não sabe nem que tinha que fazer. Pega o laudo de aluno novo meu, que aluno antigo meu já sabe que tem que fazer. Aluno novo, que não é aluno meu, que está começando a fazer supervisão comigo, ou que vem para a academia, não faz raciocínio técnico-científico. Tira, deleta isso dos modelos de laudo que eu ofereço para vocês. E não pode, é obrigatório listar, está lá dizendo, certo? Então, essa é outra obrigatoriedade. É obrigatório listar o referencial teórico metodológico que fundamentou as análises. O que é isso, Liane? A bibliografia? Ainda não. É dizer que testes você utilizou. É dizer que técnicas você utilizou. É dizer que entrevistas você fez. Fez entrevista lúdica? Você tem que colocar. Você fez entrevista de anamnese? Você tem que colocar. Você aplicou testes? Você tem que colocar o nome dos testes. Você aplicou técnicas? Você tem que colocar o nome das técnicas. Ele diz só que você tem que colocar o nome do referencial teórico que você usou. A metodologia que você utilizou para analisar. Você fez o que com esses resultados brutos? Você fez a scoring? Você pegou os percentis pelo manual? Como que você interpretou todos esses resultados? Obrigatório listar referencial teórico metodológico. Tem que estar lá dentro. Acabou. Tem que estar lá dentro. Você fez análise geográfica e fez análise nosográfica? Tem que estar lá dentro. Tem que explicar que você fez isso. Porque senão, quando você fundamentar na conclusão que numa análise geográfica, numa análise assim assado, você não explicou lá no referencial teórico metodológico que você ia fazer isso. E quando chegou lá na conclusão, você fez isso. Então, ele está dizendo que é obrigatório você listar esse tipo de coisa. E de uma forma muito estratégica, a Neurolaudos, ela compilou o nome dos testes. O nome dos testes a partir da função cognitiva que ele avalia. O que é que o BPA avalia? Atenção? Então, nos testes que avaliam a atenção, tem lá o BPA. Ah, você aplicou figura complexa de Rey, então nos testes de memória e o teste de visoconstrução, vai aparecer aquele nominho lá. Então, na Neurolaudos, nós pegamos essa ordem do nosso Conselho Federal de Psicologia, de que é obrigatório referencial teórico, e nós demos uma estrutura a mais, um plus. A gente não só disse que utilizou esse teste, a gente disse que utilizou esse teste para o quê? A gente foi lá e explicou isso e deixou tudo numa tabelinha organizada. É obrigatório listar o nome das pessoas entrevistadas. Isso aqui eu pego muito faltando. Não fala se a anamnese foi feita com o pai, com a mãe, com a avó, com a babá. Não fala se a entrevista da escola foi feita com a professora, com a coordenadora, com a psicóloga. Não fala. E ele está dizendo que é obrigatório listar o nome das pessoas entrevistadas. Simplesmente assim. Ele diz que é obrigatório, você tem que fazer. Uma coisa obrigatória é uma regra, não tem o que pensar, você tem que fazer. É obrigatório dizer quantas sessões você fez, sabe por quê? Porque a pessoa que vai ler seu laudo, ela vai ver, esse laudo foi feito com base em 3 sessões, esse laudo foi feito com base em 13 sessões. Você não pode comparar, são coisas diferentes. Resultado de 3 sessões é diferente do resultado de 13 sessões. E é que eu não vou entrar no mérito de quem é melhor e de quem é pior, porque ele está dizendo que você tem que dizer quantas sessões foram. É obrigatório, você tem que dizer. Lá na Neurolaudos tem lá, quantidade de sessões realizadas. Você vai clicar. E a gente ainda deu um plus, porque você vai dizer que tipo de sessão foi feita. Se foi presencial ou se foi virtual, certo? Ou se foi híbrida, né? Se foi dos 2 jeitos. O tempo de duração das sessões. Ele também diz que você tem que dizer isso. O quê, Liane? Eu tenho que dizer se minha sessão foi de 50 minutos ou se foi de 60 minutos? Tem que dizer. Ele está dizendo, não sou eu não. É a letra da lei. Resolução é lei. A letra da lei significa que você vai ter que fazer. E lá a gente pede tempo de duração das sessões. Você digita quantos minutos foi. Sabe para quê? Para você não esquecer. Sabe por quê? Porque você esquece. Porque eu esqueço. Porque é muita coisa para lembrar. Porque essas coisinhas são burocraciazinhas, mas que são necessárias para a pessoa poder compreender o todo da qualidade do teu trabalho. Ele diz que é obrigatório listar a análise que você fez.
Você não pode simplesmente dizer que você fez uma avaliação neuropsicológica e dar o diagnóstico. Você tem que mostrar a análise. Você tem que mostrar a análise. Que análises você fez? Como você fez essas análises? Para que você... Como é que... A partir de que você fez essas análises? Aí lá na Neurolaudos, a gente é estratégico, né? A gente tem que ser didático, a gente tem que ser detalhado, a gente tem que ser preciso, a gente tem que ser harmonioso. Foi o que a gente fez, botou tudo numa tabela. Tabelinha, ó. A função, o domínio cognitivo, o nome do teste, o percentil, a classificação, a interpretação. O pessoal gosta de gráfico? Vamos fazer gráfico disso também. Quer para ser didático? Minha filha, mais didático do que isso, não sei. Você quer gráfico de pizza? A gente faz gráfico de pizza, né? Não, Stefano? O nosso pessoal aqui está aqui, do TI. A gente faz o que você quiser para ficar o mais didático, detalhado, preciso, harmonioso possível para você mostrar a sua análise. Descrever a sua análise. É obrigatório listar a conclusão embasada na análise. Ele ainda diz, ó, faz um ano passado eu peguei um laudo que a mulher não fez a análise, ela só mostrou os resultados quantitativos e no final ela disse assim: assim, a paciente apresenta diagnóstico de transtorno do espectro autista. A embasamento da análise dela foi a palavra assim. Não é assim. Não é assim que se faz um embasamento da análise. O embasamento da análise é dizer assim: o resultado da atenção, com o resultado da memória, com o resultado da inteligência, tudo isso junto, é muito provável que esse paciente tenha transtorno do espectro autista. Esse tipo de resultado normalmente é encontrado aonde? Em pacientes que apresentam isso. Você vai juntar os dados que você encontrou nos resultados e você vai costurar eles. E você vai dizer que esse tipo de perfil neuropsicológico está presente num determinado transtorno, ou não está presente num determinado transtorno, porque pode não ser o TDAH, pode não ser Alzheimer, pode não ser um transtorno de aprendizagem. Precisa estar costurado. Liane, a Neurolaudos vai fazer análise para mim? Vai não. A Neurolaudos, ela vai te entregar os resultados, você digita os pontos brutos, a gente faz a conversão em percentil, classificação e interpretação, bota numa tabelinha, bota o gráfico para você, mas quem faz a interpretação disso é você. Porque aí, meu filho, se não, senta e bota o estagiário para aplicar os testes, né? Porque não tem mais o que fazer. O papel do clínico é exatamente fazer a interpretação. O nosso papel, enquanto clínico, é fazer o quê? A interpretação. Quando você pega um resultado de um exame de sangue, o que você faz? O resultado do exame de sangue tem dizendo que você está com dengue? Não. O resultado do exame de sangue tem dizendo que você está com chikungunya? Não. O resultado do exame de sangue diz que você está com Zika vírus? Não. Você leva aonde? Num clínico, num médico, que ele vai interpretar os resultados. Você é esse clínico. Mas o que a Neurolaudos faz para te ajudar? Ela traz um monte de textinho de conclusão. E aqui a gente tem pouquinhos textinhos, porque eu faço uma revisão bibliográfica antes de incluir novos textos lá dentro. Então, a gente já tem de TDAH de criança, já tem de dislexia de criança, já tem de transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 e transtorno ciclotímico, e a gente está inserindo aos pouquinhos. De ansiedade já tem lá na infância também, e a gente está inserindo aos pouquinhos. Para quê? Porque você vai dizer, com esses resultados de atenção, memória, parará, parará, esses são os resultados que a gente encontra nos pacientes com TDAH. Aí você vai lá e clica, quero o texto do TDAH. Aí vem um texto bonito, resumido, atual, de quê? De TDAH. Aí você vai fazer o quê? Você vai modelando o texto para o seu paciente. A Neurolaudos não vai se responsabilizar e a gente não quer fazer a sua análise clínica, o seu raciocínio clínico. A gente consegue fazer toda a parte operacional para que você consiga fazer um raciocínio clínico cada vez mais aprofundado e aperfeiçoado. E como a própria Patrícia falou, eu já estava experimentando isso como criadora da Neurolaudos, mas como a própria Patrícia falou, a Neurolaudos, ela consegue te ajudar no raciocínio clínico. Sabe por quê? Porque tu tá descansado, tu não tá mais aí madrugadas a fio fazendo cálculo. Como tu digita lá, fica tudo salvo. O que tu tem que fazer agora? Só interpretar o negócio, só pegar os capítulos de livro, só levar para o teu supervisor e discutir isso. Torna a coisa muito, muito simplificada, certo?
Ele diz que é obrigatório listar diagnóstico e prognóstico quando você tem diagnóstico e prognóstico, porque nem todo paciente tem um diagnóstico que a gente pode identificar. Então, se tem diagnóstico de TDAH, a gente pode dar. Se tem diagnóstico de transtorno de aprendizagem, a gente pode dar. Se tem diagnóstico de dislexia, pode dar. De autismo, pode dar. Só que ele manda que você diga também o quê? O prognóstico. O que é o prognóstico? É como que esse paciente vai evoluir. E você tem que dizer como que ele vai evoluir como? Se ele receber tratamento e se ele não receber tratamento. Você tem que dizer qual é o prognóstico daquele paciente. Como é que você espera que seja a evolução? Se hoje você diagnosticou que ele tem deficiência intelectual, você precisa dizer qual é a evolução esperada daquele quadro, daquele paciente, no caso dele receber tratamento e no caso dele não receber tratamento. Porque os pais precisam ficar cientes e eles precisam ver aquilo ali, ó. Ele diz, é obrigatório, tá faltando. Nos nossos textinhos, a gente fala o diagnóstico, esse tipo de diagnóstico pode evoluir assim, assim, assado. Pode ter esse tipo de comorbidade. A gente lá traz de uma forma embasada para você fazer essa costura modelando para o seu paciente. É obrigatório listar encaminhamentos e sugestões interventivas. Ó, não é obrigatório que sejam tópicos, mas ele diz que você tem que listar na conclusão. Ó, que delícia! Então, você é obrigatório a fazer sugestões interventivas. A gente tem hoje 51 intervenções, sugestões de encaminhamento e sugestões interventivas. Sugestões de tipos de aplicativo para melhora da comunicação, de tipos de aplicativo para as rotinas do dia a dia, sugestões para a escola baseada na lei das diretrizes e bases da educação. Tudo com o nomezinho da lei, tudo organizado. Você vai olhar para aquelas sugestões e você vai pensar o seu paciente. Com tudo isso que ele tem de comprometimento, você só vai escolher. Você clica lá, já vai direto para dentro do campo que vai ser preenchido. Então, isso torna o teu raciocínio, as tuas opções, as tuas possibilidades, teus direcionamentos muito mais amplos, mas também muito mais o que? Precisos. Você dizer que esse paciente pode se beneficiar de uma intervenção de psicomotricidade 2 vezes por semana, a fim de abordar isso, aquilo, outro, é diferente de dizer psicomotricidade. Quando você sugere lá questões para casa, para a escola, é diferente de você dizer adaptação escolar. Esse paciente pode se beneficiar com medidas interventivas com base na lei tal e pererê, parará, é muito diferente. Isso mostra o teu conhecimento sobre a lei, isso mostra a tua competência para articular que esse tipo de paciente precisa desse tipo de sugestão e ele te coloca como autoridade. É impossível a pessoa que não vê um negócio desse, bem detalhado, preciso, específico, didático, ela não te encaminhar novos pacientes. As páginas precisam ser enumeradas e rubricadas. Aqui não tem o que explicar. Tem que ter número, a página, e tem que estar rubricada. E a Neurolaudes faz mais. Ela diz assim, tem que a página 2 de 10. Porque se a pessoa arrancar uma página lá de dentro, a página 3, ela, né, sei lá, ela arrancar a última página, enfim, a gente diz lá, página 2 de 10, página 3 de 10, página 5 de 10. É o jeito que está enumerado, eu só não posso assinar por você. Aí você tem que rubricar, e aqui não tem o que explicar, é uma questão aí de segurança. Ele diz que é obrigatório listar referência bibliográfica, ele não diz qual é a regra da referência bibliográfica, se é da APA, se é da IPA, se é da EPA, ele não diz qual é o referencial que você vai utilizar para organizar suas referências bibliográficas. E quando a gente vê as bibliografias, é tudo bagunçada, porque esse tipo de coisa é coisa que a gente aprende nas disciplinas de referências bibliográficas, a gente aprende em mestrado e doutorado. E tem um arcabouço que diz assim, a APA, ela diz assim, a referência precisa ser desse jeito. Aí tem a referência lá do Canadá, que é diferente, que vai ser de outro jeito, você não bota em negrito. A outra bota em itálico. Aqui a gente deixou tudo compilado, tudo bonitinho, tudo igual, tudo organizado. Tudo que você usou o teste VISP, vai estar lá o nome do VISP. Você, quando selecionou que usou figura de rei nos seus testes lá, automaticamente já puxa o nome científico da figura de rei. Aí você usou, lá na conclusão, você usou um texto da gente de TDAH. Que texto é esse? Está lá a referência citada dentro do texto. E depois, quando você vai lá no tópico de referências bibliográficas, tem o nome da referência, do livro, da tese, do artigo, da dissertação. Tá tudo lá organizado, listado. Você não perde tempo tendo que fazer isso. E aí a gente está falando, sabe de quê? Da estética do laudo. Porque muita gente pensa que não importa. Ah, não importa não, então faz no papel ao máximo. Fazendo papel ao máximo, por isso é o novo papel ao máximo, hein?
Eu ainda peguei papel amasso na escola. Mas por que a gente não faz papel amasso? Por que a gente não entrega um bilhete de guardanapo? Porque a estética importa. A organização, ela importa. A paginação, ela importa. A edição, ela importa. Ela importa porque ela imprime ainda mais autoridade. Se chama marketing da saúde. O marketing da saúde, ele é real. Sabe por quê? Porque toca na avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela não é um produto. Você não toca. Cadê? Eu tô tocando no livro, eu toco no lápis. Vou comprar um lápis, eu toco no lápis. Comprei, tá aqui, é meu, é rosa, é grosso, eu tô vendo, tem cheiro. Entendeu? Toca na avaliação. Você toca no livro de estímulo, você toca nos cubos. Você não toca na avaliação. Sabe o que o laudo é? É o produto tangível da tua avaliação neuropsicológica. O laudo é o produto de tudo que tu fez em tantas sessões. O laudo é o material da tua avaliação neuropsicológica. É a prova da tua avaliação neuropsicológica. E você precisa agregar características a ela. Quanto mais organizado e bonito, meu povo, se pode ser bonito, por que diacho tem tanto laudo mal estruturado e feio? Por que tem tanto laudo que cada tópico é com uma letra, um é de um tamanho, outro é do outro, falta de padronização. Vocês viram lá no começo, ele está dizendo que tem que ser harmonioso. Harmonioso significa que tem que ser bonito aos nossos olhos também, não é só a escrita. Harmonioso, por que o pessoal não tem identidade visual, não tem uma logo bonita, não tem uma logo que faz referência quanto à área de atuação? Isso importa. Importa e muito. Ter as suas informações lá embaixo vai fazer a pessoa te marcar, vai fazer a pessoa te procurar, vai trazer os seus contatos para ela te buscar. Você não acha logo não da Neurolaudos bonita? Foi paga. Foi paga para ser criada. Você pensa que eu ia lançar Neurolaudos e eu ia fazer aqui, Neurolaudos, escrever a mão, é? Isso chama marketing da saúde. A gente pode fazer marketing da saúde. A gente deve fazer marketing da saúde. O problema do marketing é quando ele está desconectado da competência do profissional. Mas o laudo, principalmente o teu laudo, quando você recebe um exame de sangue, ele vem só na folha impressa? Não, ele vem dentro de uma pastinha, que tem à frente, vem dentro do envelope, o envelope é timbrada, não? E por que o nosso laudo não vem também? Uma pastinha bonitinha. Tem que vir, sabe por quê? Porque vai ser guardado para o resto da vida. Vai ser levado para um monte de canto. Porque aquilo ali também aumenta o teu nível de autoridade diante das pessoas. Gente, é caro, mas é uma vez na vida. Eu não vou ficar mudando essa marca o tempo todo, não. Uma marca é para o resto da vida. A minha logo tá aí para o resto da vida. Não vou mudar. Ninguém muda logo. Entende? Isso é algo que a gente vai fazer uma vez só, vai investir uma vez só e vai nos representar. Tem gente que faz até tatuagem das logos. Então, é importante você ter uma estratégia, porque o laudo psicológico ele é o produto tangível da tua avaliação neuropsicológica. Se ele puder ter cor, dê cor. Se ele puder ter beleza, dê beleza. Se ele puder ter estética, dê estética. Se ele puder ter cheiro, dê cheiro também. Quer botar as páginas perfumadas, bote. Eu tinha uma amiga na escola que os papéis que ela usava nos trabalhos eram perfumados, né? Era de papel de carta. E outro dia eu fiquei pensando nisso. Será que seria demais, né? Botar cheiro nesse... Mas não tem cheiro na loja que a gente vai? Quando a gente comprou roupa, agora não vem com um cheirinho também? Sei lá, meu povo, a gente precisa inovar. Realmente a gente precisa inovar. O marketing da saúde está aí para isso, certo? E aí, né? Nesse sentido, a gente consegue a parte operacional de todas essas regras que o conselho nos coloca, que isso foi regra, eu só fiz explicitar para vocês as regras que o nosso conselho ele coloca. E ele diz que nos instrumentos empregados na interpretação e análise dos dados obtidos por meio de métodos, técnicas e procedimentos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional. Quando a gente está com os testes na nossa mão, primeiro a gente tem que corrigir os testes. A gente faz a cotação inicial, quer saber quantos pontos brutos tem. Depois dessa cotação inicial, a gente vai corrigir, a gente vai transformar no resultado. A gente tem que apresentar o resultado. Eu vou apresentar em tabela, eu vou apresentar em gráfico, eu vou apresentar num texto corrido. E eu tenho que descrever esses resultados, e eu tenho que interpretar esses resultados. Com os testes, a gente tem que fazer tudo isso. A cotação, a correção,
a apresentação e a descrição. E aí a pessoa vai e faz uma tabela de um jeito, lá no atenção, lá na personalidade faz a outra tabela do outro jeito. Quando vai lá para a aprendizagem, apresenta num texto corrido. Lembra que tem que ser didático, lembra que tem que ser detalhado, lembra que tem que ser preciso e harmonioso. Cadê? Então, lá na Neurolaudes, a gente consegue fazer estruturação dos resultados dos testes. Você digita só os pontos brutos, a gente transforma em percentil, classificação e interpretação para você, em tabelas e em gráficos, certo? Nessa exposição, ele diz, deve-se respeitar a fundamentação teórica que sustenta o instrumental técnico utilizado, bem como os princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das informações. Somente deve ser relatado o que for necessário para responder à demanda, tal qual disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo. Enquanto você faz tudo isso, enquanto você faz correção, a tabela, o gráfico, a descrição, ele diz assim, ó, nessa exposição, ou seja, nessa interpretação, tem que respeitar a fundamentação teórica do teste. Pega lá o teste e vê o que ele está dizendo, qual é a teoria lá de dentro, que esse instrumento ele é aplicado. Respeite os princípios éticos do teste. Não é para explicar como é que o teste é aplicado dentro do laudo. Não pode explicar como é que o teste é aplicado dentro do laudo. Porque isso são questões relativas ao sigilo das informações do teste. Somente deve ser relatado o que for necessário para responder à demanda. Você tem que corrigir, fazer a tabela, fazer o gráfico, a descrição e respeitar tudo isso aqui. A Neurolaudes, ela faz a parte operacional e você fica livre para fazer a fundamentação teórica de uma forma muito mais aprofundada e muito mais tranquila. Quando você vai fazer essa fundamentação teórica, você vai começar a explicar. Esse resultado de atenção tem o que a ver com esse resultado de memória? E o que isso tem a ver com esse resultado de funções executivas? O que ele tem a ver com esse resultado de inteligência? O que ele tem a ver com a aprendizagem? E a personalidade? A interligação, a conexão? Não, a Neurolaudes não faz. Que eu estou prometendo aqui coisa, eu não sou mentirosa? Não sou mentirosa, a Neurolaudes não faz isso. A Neurolaudes não vai fazer a interpretação cruzada das funções cognitivas. Isso é trabalho seu, que deve considerar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico da profissional, fundamentado teórica e tecnicamente, bem como suas conclusões, recomendações, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Você tem que entender a interação entre as funções cognitivas. Você tem que entender quais estruturas neurofuncionais estão envolvidas. Qual a importância dos dados coletados na anamnese, na escola com outros profissionais. Você tem que cruzar esses dados. E quais diagnósticos podem preencher essas possibilidades de dados encontrados. Quem tem que fazer isso aí é seu. Essa responsabilidade é sua. A Neurolaudes não tem nada a ver com isso. A Neurolaudes, ela operacionaliza muita coisa, mas o raciocínio clínico é e sempre vai ser seu. Se um dia, por acaso, a gente estudar uma psicometria que der conta de fazer uma suposta proposição de raciocínio clínico, pode ser um dia, quem sabe, todavia, contudo, não sei, talvez, perhaps, e aqui é com muita ressalva, porque esse é o lugar do raciocínio clínico, que a gente não se propõe a tirar, certo? Eu trouxe aqui mais uma entrevista, a gente está chegando agora ao final da aula, não percam, porque eu estou dando para vocês um norte do plano do laudo psicológico perfeito. E vocês já viram que a Neurolaudes, ela pode fazer muita coisa para vocês. Mas que tem uma coisa que a Neurolaudes, ela não faz, é o raciocínio científico, é o raciocínio clínico. Mas eu tenho, já, uma coisa para contar para vocês, que vai ajudar vocês no raciocínio clínico científico. E não é a Neurolaudes. E eu vou já contar. Assiste aqui. Por mais que eu já tinha acompanhado a live e tudo, ainda fica meio confuso, fica meio abstrato. E fazer com você clareia muito o caminho, né? Clica aqui, vai ali, você explicando, igual eu te perguntei, pensamentos mágicos, assim, algumas coisas que estão lá, e eu não sabia, foi muito tranquilo. E muito agradável, assim, de pensar que eu faço a parte bruta, né, de corrigir, de colocar a pontuação ali, e o resto, o sistema vai me dar a opção, ou no Z-Score, ou pelo manual. Eu, particularmente, acostumei muito a tudo ser pelo Z-Score. Então, acaba que
eu já tenho a facilidade, está tudo corrigidinho. Confirmo, né, com os dados meus para ver se tá certo, mas de ter tudo prontinho, assim, é muito bom, é muito prático, o sistema cada vez mais está ficando mais intuitivo. Quanto mais cada usa, né? E também cada ajuste que você faz, que eu percebi agora que quando você vai selecionando os testes, vai mudar de... cada um de acordo, né, as funções. Achei que cada vez vai aperfeiçoando, vai ficando bem fácil, bem agradável de fazer. Já consegue colocar tudo ali e já é praticamente um laudo, né? Depois é só os ajustes mesmo estéticos que precisam, sai as tabelas bonitinhas, então um pouco de trabalho. Isso deixa tudo pronto para você fazer o raciocínio, né? Para você poder colocar o teu raciocínio ali. Aquela parte, assim, chata, né? Que é descrever todo o material que foi aplicado, aquelas questões de no final você colocar as observações das editoras, as referências. Nossa, isso dá um sossego. E é tão chato de fazer. Sai tudo prontinho. Às vezes a gente se enrola com coisas que são burocráticas e que são obrigadas, né? Tipo, colocar paginação, colocar referência bibliográfica, deixar tudo na padronização, tudo igual, né? Isso leva um tempinho também, né? Isso toma muito tempo. Por mais que a gente tenha, vamos supor, os laudos já estruturados ali, que é só mudar o texto, ainda assim, ele faz uma tabela, insere cédula, tira cédula, esse paciente você fez mais coisa, o outro você não fez. Acaba que toma tempo essa parte de estruturação. Operacional, né? E quando ele gera o laudo, que ele te entrega lá bonitinho, é uma tranquilidade, é uma maravilha. Sobra bastante tempo para ficar só no raciocínio, né? Para você fazer a parte clínica, né? Que é o que a gente gosta de fazer, né? E assim, fica até mais claro para fazer o raciocínio clínico. Eu achei mais fácil para fazer o raciocínio clínico, porque acho que pelo fato de a gente estar descansado, as coisas ficam mais fáceis de você até escolher as palavras que você vai colocar na sua conclusão ali, fica mais fácil, mais bonitinho. Mais otimizado, né? Bem otimizado, né? Como eu digo, né? A neurolaudos, ela não faz o laudo perfeito, mas a parte operacional, ela deixa tudo pronto para que você possa entregar o seu raciocínio clínico, né? Científico, para chegar a um laudo mais aperfeiçoado possível, né? Mais perfeito possível, né? Era isso. Do Word. E agora, de baixar no Word, né? Então ficou melhor ainda, que é só copiar e colar, porque o PDF ainda dava uma distorcida, né, agora, então tá ótimo. Achei ótimo. A gente está cada dia mais, né, a gente aperfeiçoa mais. Hoje a gente tem um sistema bem mais atualizado e cheio de ferramentas do que quando a gente lançou, e a gente não fez em 3 meses ainda de neurolaudos. E a gente já tem muitas inovações lá dentro, estamos agora trabalhando para inserir gráficos e inserir outras coisas que vai ficar ainda mais robusta e mais aperfeiçoado, né? É justamente para dar essa liberdade para vocês aí operacional e ganhar tempo, né? Ganhar tempo para o raciocínio clínico, para deixar a coisa o mais estruturada possível, para que o tempo de vocês, da gente, seja empregado realmente naquilo que só a gente pode fazer, que é o raciocínio clínico, né? Depende só da gente. Infelizmente, a máquina ainda não vai poder fazer, né? E o dia que puder fazer, não precisa do neuropsicólogo, né? Acho que estamos distantes ainda um pouco desse dia, que bom, né? E vocês conheceram o depoimento da Ana Flávia. A Ana Flávia, ela é minha aluna e ela fez um estudo de caso dentro da Neurolaudos, né? E aí, estudo de caso dentro da Neurolaudos eu promovo uns estudos de caso para os meus alunos e eu faço um sorteio e a Ana Flávia ela foi sorteada e eu faço estudos de caso todas as segundas-feiras. Esse estudo de caso não é para demonstrar
mostrar o uso da Neurolaudos, é para que a gente possa raciocinar o caso e todas as informações que foram coletadas na avaliação neuropsicológica, para que a gente possa, então, entender a articulação entre essas funções cognitivas para chegar no diagnóstico mais provável do paciente. Eu faço esses estudos de caso já há mais de um ano, a gente tem mais de 60 estudos de caso acumulados, e agora, com o lançamento da Neurolaudos, eu faço um estudo de caso dentro da Neurolaudos e a gente grava esses estudos de caso. E quando eu falei para vocês que eu tenho um plano do laudo psicológico perfeito para mostrar para vocês, era tudo isso que eu queria contar. A gente tem os aspectos operacionais, que a gente não pode esquecer de abordar, e eu trouxe aqui, listei 14 regras que são aí da nossa resolução, e esses aspectos são operacionais, é regra, acabou, é letra de lei, você tem que seguir. A Neurolaudos, ela segue tudo isso, mas os aspectos científicos da Neurolaudos não vai te ensinar a fazer articulação entre as funções cognitivas, não vai te ensinar a fazer um raciocínio neuropsicológico que você precisa fazer. Os estudos de caso vão poder fazer isso. Para isso, você precisa ter conhecimento de raciocínio neuropsicológico, você precisa conhecer a própria resolução sobre laudo psicológico, para que você comece a entender melhor como é que tudo isso se junta dentro de um caso. Então, a Neurolaudos, ela ajuda nos aspectos científicos, como a própria Ana Flávia falou, a Patrícia falou, né? Quando a gente tem tudo isso já estruturado, a gente consegue utilizar algumas ferramentas que auxiliam no raciocínio científico. Mas você precisa mesmo saber o que o Luria pensava sobre a inter-relação entre essas funções cognitivas. Você precisa saber disso junto com a resolução e pensar isso dentro de um caso. Então, na prática, o laudo psicológico perfeito, ele é a junção desses aspectos operacionais de uma forma muito bem aplicadas com os aspectos científicos muito bem aprofundados. A Neurolaudos, ela te introduz nos aspectos científicos, ela faz os aspectos operacionais muito bem feitos. E aí, pensando nisso, foi que a gente resolveu abrir um plano para todo mundo usar a Neurolaudos para todos os seus laudos. Hoje, uma licença da Neurolaudos, ela custa R$160. E a gente sabe que, ao redor do Brasil, a avaliação neuropsicológica, muitas vezes, ela varia de um valor de R$700, às vezes até R$600, até R$8.000. Eu já vi lugares que essa avaliação, ela custa R$8.000. A pessoa que cobra 600 na avaliação por causa da regionalidade, por causa de certas especificidades, ela, com certeza, o valor de R$160 pesa muito mais do que o valor de R$800. E muita gente faz muita avaliação. Então, o que a gente fez? Muita gente pediu também para a gente que a gente tivesse um plano para ela usar todo mês, tantas licenças por mês. O que a gente resolveu fazer? Vamos fazer o plano perfeito? É o plano perfeito. Então, nós criamos um contrato que você vai fazer, que você vai receber tantas licenças por mês. Atualmente, a única forma de você usufruir da Neurolaudos é comprando uma licença avulsa, que custa R$160, ou comprando um pacote. O pacote de 3, o pacote de 5 ou o pacote de 10. O pacote de 10 sai a R$1.200. Isso significa que cada licença ela sai a R$120. Então, eu trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês qual é o nosso plano perfeito, para que vocês possam usar a Neurolaudos em todos os laudos de todos os pacientes de vocês, para poder entregar os aspectos operacionais e ter acesso aos conhecimentos científicos necessários para que vocês cheguem no laudo psicológico o mais bem feito possível. Vamos lá. 10 licenças por mês, elas custavam R$1.200. E aí, o que a gente resolveu fazer? A gente está fazendo um pacote de 10 licenças por mês, a gente está fazendo um pacote de 5 licenças por mês, a gente está fazendo um pacote de 2 licenças por mês. Você vai assinar esse pacote para que é um plano de assinatura, um contrato de 1 ano. A gente fez um desconto para dar esse desconto para você. E a licença que era de R$1.200, você pagaria por mês para ter acesso a 10 licenças, vai sair a R$890 por mês. O pacote de 5 licenças, a gente vai vender para vocês a R$550 por mês. E o pacote de 2 licenças, a gente conseguiu fazer um desconto de R$290 por mês. Isso significa que no pacote de 10, todo mês, uma licença, ao invés de 120, vai sair a 89. No pacote de 5, vai sair a 110. E no pacote de 2, vai sair a 145. A gente pensou num desconto para vocês
para poder todo mundo ter acesso. Quando a gente pensou nesse desconto, depois a gente fez mais cálculos, e depois que a gente fez mais cálculos, a gente viu que dava para diminuir. E de 890, a gente conseguiu trazer para 790 por mês. Isso significa que você paga R$790 por mês e você vai ter acesso a 10 licenças por mês. No contrato de 1 ano, significa 120 licenças por mês. Depois, num pacote de 5 licenças, a gente conseguiu baixar para 450. E no pacote de 2 licenças, vai sair por 250 por mês. A gente conseguiu baixar esse valor o máximo possível para que vocês possam fazer o laudo psicológico de vocês dentro da Neurolaudos, todos os laudos. R$79 sai mais barato do que a licença do VISC, por exemplo, né? Mas a gente falou que era o plano perfeito, né? Não é o plano perfeito? É o plano perfeito que é para todo mundo fazer? Então tá bom. Se é o plano perfeito, vai cair mais ainda. E agora é definitivo. Esse é o valor mínimo que a gente consegue fazer. Você tem acesso a 10 licenças por mês, pagando um valor de R$ 579,80. Isso significa que cada licença está saindo a R$57. É mais barato do que uma pizza de calabresa. Pizza de calabresa com Coca-Cola custa mais, tá? 5 licenças por mês está saindo a R$389. E 2 licenças por mês está saindo a R$195. Rapaz, mais barato do que isso, não tem como. Pode virar. Mais barato do que isso, não tem como. Não vai cair, isso aqui só vai subir. Liane, você está sem som. Está mudo. Liane? Voltou. Sabe o que isso significa? Que você vai economizar horas de trabalho. Essas horas de trabalho você vai trabalhar mais, porque eu tenho certeza que você é igual a mim, você adora atender, e você está cheio de gente que você quer atender, e você vai usar mais ainda a Neurolaudos, e você vai fazer mais laudos, você vai receber mais indicação. Rapaz, olha, sei não. Quando a gente resolveu fazer esse plano perfeito, foi para que todo mundo pudesse fazer todos os laudos. Todos os laudos. Esse plano você paga por mês, por 1 ano. Então, se você adquire 10 licenças, sai a R$ 57,98. Liane, ok, toda a parte operacional, tudo da Neurolaudos eu vou poder usar. Eu tenho 5 licenças por mês. Se você tem 5 licenças por mês, Liane, nesse mês eu só fiz 4, sobrou 1. Não tem problema, você tem 1 ano inteiro para usar, porque tem outro mês que você faz 6. Então, você vai receber todas as licenças dentro da sua conta. Você comprou hoje, você vai pagar por 12 meses, mas se você comprou o pacote de 10, você vai ganhar 120 licenças dentro da sua conta. Elas vão entrar para a sua conta. Um mês você faz 8, outro mês você faz 12, no outro mês você faz 9, no outro mês você faz 11, e assim você vai compensando. E assim você vai distribuindo as suas licenças. De um mês para o outro, a gente sabe que tem uma sazonalidade. Então, você vai receber todas de uma vez e você vai administrar as suas licenças, certo? Eu falei para vocês que ela ia cair menos da metade do preço. E, cara, R$ 57,98 numa licença da Neurolaudos. Não tem como ficar mais barato do que isso, tá certo? Só para vocês terem ideia, quanto você gastaria em 10 laudos avulsos por mês em 1 ano? Seria R$14.000. Você vai gastar atualmente R$6.000, menos da metade, certo? Você vai economizar R$7.443. No plano de 5 laudos por mês, você ia gastar R$7.800. Se você comprasse todo mês 5 laudos, para você fazer os seus laudos, você vai economizar R$3.121. E no de 2 laudos, você vai economizar quase R$2.000. Eu estou começando agora, eu não tenho tanta demanda, mas todo mês eu estou fazendo um laudo. Rapaz, você nesse plano aqui, você comprar uma licença por mês é 160, avulsa. Você vai pagar 195, você vai ter certeza que você vai ter suas 2.
Minha filha, a gente faz as coisas na fé. Você acha mesmo que quando eu comecei na avaliação neuropsicológica, eu tinha paciente? Tinha não. Eu comprei os testes, eu tinha paciente? Tinha não. Quando eu fiz minha identidade visual, tinha paciente? Não tinha um. Fiz minha identidade visual, foi, sabe com o quê? Com o meu salário gestante. Mas eu fui, sabe o que? Eu fui foi na fé. Porque nunca mais eu tive 0 pacientes. Nunca mais. Depois do primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Sabe por quê? Porque tudo a gente faz é assim. Então, se você está começando agora, o seu plano é o plano 2 laudos por mês. E eu falei que era o plano do laudo perfeito. Você vai ganhar todo esse desconto aqui, porque quem está comprando as licenças no preço cheio sabe que o preço é esse, tá certo? Você vai ganhar esses bônus. Tudo isso aqui você vai ganhar. O curso de raciocínio neuropsicológico que eu dei em dezembro, tá fresquinho, não faz nem 6 meses. Eu acabei de dar esse curso. 20 horas de curso de raciocínio neuropsicológico do Lúria, você vai ganhar. O workshop de laudos psicológicos, você vai ganhar. Os 10 estudos de caso gravados dentro da Neurolaudos, você vai ganhar. É só no plano do laudo perfeito. É só a partir de hoje até terça-feira. Meia-noite da terça-feira, de terça para quarta. Quarta-feira virou os preços, não tem bônus. Depois que eu lancei a Neurolaudos, eu fiz uma promoção da lançamento da Neurolaudos, não foram esses valores e não tinha bônus. E depois foram me pedir desconto para vender no valor do lançamento. E eu não posso vender, porque se eu não tenho palavra. Senão quem sou eu no mundo dos empresários? Não tenho palavra, e eu estou falando aqui. É de hoje até terça-feira, meia-noite. E vai ganhar todos esses bônus. Vai assistir tudo isso de graça por um ano. R$ 1.897 de bônus. As licenças são válidas por um ano. Se você não usou naquele mês, você pode usar no mês seguinte, até completar um ano. Só vence depois de um ano. Tenho certeza que você vai usar o ano inteiro. Liane, comecei com um plano de 2, mas olha, sabe o que me aconteceu, Liane? Eu tive muito mais demanda, cresci. Se você é uma Gabriela da vida... Ninguém sabe. A Gabriela não esperava que ela ia fazer 30 avaliações neuropsicológicas em menos de um ano. Você faz upgrade de plano, minha filha. Entendeu? Você compra hoje, no máximo em 24 horas, está tudo liberado para você usar, assistir, fazer seus laudos aqui dentro. Agora é com você. Eu falei que era o plano do laudo perfeito. E eu explicitei que a Neurolaudos não é o laudo perfeito. E eu tô te dando todo o recurso científico para você assistir, estudar, sentar a bunda e fazer. Eu não vou fazer por você. Eu tô aqui trabalhando de segunda a segunda, me manda mensagem, eu resolvo. Tem bug a Neurolaudos? Tem de vez em quando. Aqui tem um monte de gente que fala comigo que já comprou laudo, que deu bug, já veio falar comigo que já resolveu. Meu filho, dá bug não sai da Receita Federal. Dá bug no Google, dá bug no Instagram. Então, vamos ter calma, né? Porque a Neurolaudos, ela não tem nem 3 meses e a gente não está se negando a olhar e nem está se negando a resolver. Então, não compra e não faz o laudo psicológico o mais perfeito possível se não quiser. Você tem agora 2 opções. Continuar correndo os riscos de esquecer aquelas 14 regras, de não ter um laudo descritivo, harmonioso, preciso, detalhado, aí você corre esse risco e você tem a chance de inovar com o plano do laudo perfeito, que a qualidade do seu laudo vai elevar de tal forma que eu tenho certeza que vai trazer novos pacientes para você. Liane, você é muito arrogante, audaz de falar isso. Só não, minha filha. Eu escuto isso o dia todinho. Eu escuto isso todo dia. Eu tenho uns áudios. Tá aí a Gabriela falando, tá aí a Ana Flávia falando, tá aí a Patrícia falando. Eu tenho mais de 400 alunos da minha academia. Eu escuto isso todo dia, que o modelo de laudo que a gente usa atrai novos pacientes. Então, é com você agora. Não é comigo. Tá aberta as vendas de hoje até terça meia-noite. Depois disso, eu não sei quando eu vou abrir esse valor novamente. Isso é coisa de gente louca. E eu acho que eu tive um surto quando eu resolvi fazer isso. Mas eu tive uma motivação, só não contei para vocês, uma motivação desse plano. E agora eu vou deixar o site com vocês, tá certo? Foi maravilhoso estar com vocês. Muitíssimo obrigado. Vou jogar o link de vendas para vocês nos grupos de WhatsApp e por e-mail. E no Instagram vai ficar lá o link de vendas. Ainda vou decidir se a gente vai divulgar essa aula ou não vai divulgar. Ainda não sei. Foi gravada porque ela é preciosa para mim. Mas foi muito bom ter vocês aqui comigo, tá bom?
Beijos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.